Olá, boas-vindas a mais uma conversa nossa aqui. Hoje o papo vai ser sobre áudio high-end, sabe? Aquela busca pelo som perfeito, super realista, com equipamentos, bem, geralmente de ponta. A gente vai focar em como otimizar essa experiência, principalmente em home theaters. Nossa base aqui é uma análise bem interessante, inspirada no trabalho de um especialista, o Saquente, que fala muito sobre calibragem, como a gente percebe o som e como tirar o máximo desses sistemas de alta fidelidade. E o ponto central dessa análise é uma ideia bem forte, viu? Que hoje, no mercado high-end, não é só sobre ter o aparelho mais caro, o vinil raro ou o streaming de altíssima resolução. O que o pessoal busca mesmo, o objetivo final, é a experiência sonora. Isso leva a uma pergunta que a fonte coloca. Como é que a gente pode, de fato, melhorar essa experiência na nossa própria sala? Certo? Vamos tentar entender isso melhor. O que significa, na prática, buscar essa tal experiência sonora no high-end, além da ficha técnica dos aparelhos? Olha, essa é uma pergunta excelente para a gente começar, porque essa busca, né, como a fonte mostra bem, ela vai muito além de simplesmente ter um amplificador famoso ou umas caixas acústicas que todo mundo conhece. É claro que a fonte até cita uns exemplos que são valorizados nesse meio, tipo as gravações do selo Stellar, os discos da Reference Recordings ou aquele som particular dos microfones à válvula da RCA. Mas a questão principal não é a perfeição de uma coisa só, de um aparelho ou de uma gravação isolada. A real, e a fonte é bem honesta nisso, é que nem as gravações nem os sistemas são tecnicamente perfeitos, num sentido absoluto. Só que, e aqui está o pulo do gato, eles podem ser suficientemente perfeitos para serem bons. A chave, então, não é só ter a ferramenta, mas saber como destravar o potencial máximo de audição que ela oferece naquele ambiente específico. E para fazer isso, a abordagem que a nossa fonte descreve misturam de um jeito bem legal a nossa percepção sensorial, como a gente sente o som, né, com a análise técnica, aquilo que dá para medir. É aí que a gente começa a esbarrar na diferença-chave entre só ouvir alguma coisa e o ato de escutar de verdade. Essa diferença entre ouvir e escutar. Eu sempre achei meio filosófica, mas parece que a fonte trata isso de um jeito bem concreto, né? Tem até uma frase no material que me deixou curioso. Nem tudo que se escuta pode ser medido, mas tudo que se ouve pode. Parece um jogo de palavras, mas o que isso quer dizer sobre como a gente processa o som? Pode explicar um pouco mais? Claro, claro. O que é fascinante aqui é o jeito como a fonte descreve esses dois caminhos da percepção. Pensa assim, como se fossem duas trilhas diferentes para o som dentro da gente. A primeira, a fonte chama de fio da audição. Nesse caminho, o som está ali, presente no ambiente, nossos ouvidos captam, mas a gente não está conscientemente prestando atenção nele. É o som que só flui. Sabe música de elevador? Ou quando a TV tá ligada e você tá fazendo outra coisa? Você ouve, seu ouvido detecta a onda sonora, mas sua mente não tá ali processando o conteúdo, as nuances. É quase automático, passivo. O som vira paisagem sonora. Entendi. É o som que tá lá, mas a gente não tá ligado nele de verdade. Quase um ruído de fundo, mesmo que seja música. Exato. Mas aí vem a segunda trilha, o fio da percepção neural. Esse só ativa quando a gente escolhe escutar, mesmo que seja meio inconsciente às vezes. É um processo ativo, sabe? Exige atenção, engajamento do cérebro. Quando a gente está nesse modo, a gente começa a analisar, a interpretar. A gente percebe os timbres diferentes dos instrumentos, as variações de volume, o ritmo, e até tenta decifrar as emoções que o artista quis passar ali. A fonte dá um exemplo ótimo. Imagina ouvir uma música focando só na voz. Você pega a melodia, a letra. Ok. Agora, na mesma música, tenta prestar atenção só no piano. Depois, só no baixo. Depois, na bateria. Cada vez que você muda o foco, a sua experiência daquela música, ela muda completamente. Você começa a sacar as camadas, a arquitetura sonora que estava ali o tempo todo, mas que só aparece quando você decide escutar ativamente.
Faz todo sentido. É como, sei lá, mudar de uma visão geral para pegar um binóculo e focar nos detalhes. Mas como essa ideia de escutar ativamente, essa percepção neural, se liga com a calibração de um sistema high-end? Eu pensava que calibração era mais técnica, ajustar números, curvas. Ah, a ligação é total, é fundamental. A calibragem high-end, vista por esse ângulo, não é só para fazer o sistema bater umas metas num gráfico. Isso seria focar só no ouvir. O objetivo maior é ajustar o som para facilitar e ampliar essa capacidade de percepção neural de quem está ouvindo. É tirar os obstáculos que impedem o cérebro de fazer essas conexões, de perceber os detalhes. Por exemplo, se uma sala tem uma ressonância chata que mascara certas frequências médias, a voz pode soar embolada. Fica difícil perceber a técnica do cantor, a emoção. A calibragem corrige isso. Ou se os agudos são muito agressivos, sabe? Eles cansam, fazem a gente querer abaixar o volume ou até parar de escutar. Aí não tem engajamento. Corrigir isso permite ouvir por mais tempo, com mais atenção. Então, a calibragem busca gerar mais envolvimento, aumentar a clareza para que as nuances apareçam e potencializar o impacto emocional da música, do filme. É por isso que a fonte insiste tanto. O som tem muita musicalidade. A calibragem bem feita é a chave para revelar essa musicalidade que muitas vezes está escondida ali por problemas da sala, com o sistema ou na própria configuração. Não é só corrigir, é revelar. Entendi. Então, a meta não é só um som tecnicamente certo, mas um som que convida a gente a ouvir de um jeito mais profundo, mais conectado. E na prática, como a fonte sugere que a gente chegue nessa revelação? Tem alguma metodologia, alguma ferramenta específica que ela menciona? Sim, sim. A análise descreve uma abordagem bem prática e menciona a ferramenta principal usada nisso, um software chamado Room EQ Wizard, que o pessoal chama de REW. É uma ferramenta bem poderosa para análise acústica, mas, e a fonte ressalta isso, que é importante, a ferramenta sozinha não faz milagre, né? É crucial a experiência de quem usa. No caso do especialista citado, são 15 anos usando o REW. Isso permite ir além das correções automáticas, sabe? Interpretar os dados pensando em como a gente ouve. E isso é ainda mais importante hoje em dia, como a fonte nota, com o crescimento do e-commerce. Qualquer um pode comprar online um sistema incrível, componentes de altíssima qualidade. O problema é que, muitas vezes, o sistema chega, a pessoa instala de qualquer jeito e o resultado decepciona. Por quê? Porque faltou aquele ajuste fino que leva em conta como aquele equipamento interage com aquela sala específica. É o clássico exemplo que você deu da Ferrari na estrada de terra. O potencial tá lá, mas o ambiente não deixa ele aparecer. Você pode dar um exemplo mais concreto dessa interação sala-equipamento que o Harry ajudaria a identificar? Claro. Pensa nos graves, por exemplo. Toda sala tem o que a gente chama de modos próprios. São umas frequências específicas onde o som grave fica muito forte ou muito fraco, por causa do tamanho e do formato da sala. O resultado prático é que em alguns lugares da sala o grave pode ficar bum, bum, embolado. Em outros parece que some. O RWE, com medições em vários pontos, consegue mapear esses modos. Com essa informação, o calibrador pode aplicar correções precisas, seja com equalização digital lá no processador, seja recomendando mudar as caixas de lugar ou o sofá, ou até sugerindo tratamento acústico na sala. O mesmo vale para reflexões do som nas paredes, no teto, que podem sujar o som, atrapalhar a clareza, a imagem estéreo. O RWE mede o tempo que essas reflexões demoram para sumir, o tal do tempo de reverberação, e ajuda a achar superfícies que estão atrapalhando. Sem essa análise, a pessoa pode acabar culpando o equipamento por um som ruim, quando o problema real é a acústica da sala, né? Fica bem claro como a ferramenta e a experiência são chave para diagnosticar esses problemas que a gente não vê, e como essa análise com o RW se traduz na avaliação da qualidade do som que a gente percebe. A fonte fala sobre níveis de percepção, certo? Exatamente.
A metodologia que a fonte descreve organiza essa avaliação em 2 níveis principais. Com o RW, se traduz na avaliação da qualidade do som que a gente percebe. A fonte fala sobre níveis de percepção, certo? Exatamente. A metodologia que a fonte descreve organiza essa avaliação em 2 níveis principais. Pense numa escadinha de qualidade que o ouvinte vai experimentando. O primeiro degrau é o que ele chama de nível 1, o som bom. A ideia aqui é ter uma base sólida, garantir que o fundamental da experiência de ouvir está certo. Esse nível foca em avaliar 4 parâmetros que são considerados essenciais. Ok, um som bom. Parece um ótimo começo. Quais seriam esses 4 pilares? O primeiro é a sensação de som maior. Isso não é só volume, viu? É a impressão de escala, de amplitude. O som preenche o ambiente de um jeito legal. Parece vir de um espaço grande ou parece estar preso, vindo só das caixas. Um som maior ajuda a sentir mais realismo, mais imersão. O segundo é o equilíbrio tonal. Aqui a gente busca não ter picos ou vales muito fortes na resposta de frequência. O som não pode tender demais para o grave, ou para o médio, ou para o agudo. As vozes soam naturais, os instrumentos têm o peso certo. Um bom equilíbrio tonal é crucial para a música soar coesa, agradável por mais tempo. Quando está desequilibrado, sempre parece que está sobrando ou faltando alguma coisa, né? Entendi. Amplitude e equilíbrio. E os outros 2? O terceiro é a espacialidade. Esse é bem interessante. É a capacidade do sistema de criar um palco sonoro tridimensional na sua frente, ou ao redor, se for surround. Você consegue perceber largura, profundidade, até a altura de onde vêm os sons. Os instrumentos, as vozes, estão bem definidos no espaço, ou parece tudo misturado, chapado, vindo de um ponto só? Uma boa espacialidade te deixa quase ver a performance. E o quarto e último do nível 1 é a envolvência. Tá ligada à capacidade do som de te colocar lá dentro, de ser imersivo. A fonte usa uma frase ótima para isso. O som está lá ou o som está aqui. Ou seja, você sente que está vendo a música ou o filme de longe, como espectador, ou você se sente dentro da ação, envolvido pelo som. Se a gente conectar isso tudo, olha, chegar num bom nível nesses 4 pontos já muda radicalmente a experiência para a maioria das pessoas. É a diferença entre um som que só existe ali no ambiente e um som que começa a te puxar para dentro. Certo, então o nível 1 cuida da fundação, o som tem que ser grande, equilibrado, ter um palco sonoro definido e te envolver. Já é um salto de qualidade com certeza, mas a fonte não para aí. Menciona um segundo nível para quem quer o máximo. Olha aí aqui que a coisa fica mais profunda, né? O que seria esse nível 2 som preciso? Exatamente. O nível 2, o som preciso, é onde entram os refinamentos. Aqueles detalhes que separam um sistema muito bom de um sistema, uau, excepcional mesmo, que satisfaz o ouvinte mais crítico. É para o ouvinte que não quer só um som agradável, mas quer a maior fidelidade possível à intenção original da gravação. A fonte menciona que esse nível avalia 6 aspectos de refinamento e detalha 5 deles. O primeiro é a confiança na reprodução das gravações. Isso quer dizer que o sistema tem que ser transparente bastante para deixar a gente perceber o que é som natural da gravação, tipo a ambiência real da sala onde gravaram, a respiração do cantor e o que foi adicionado na produção. Reverb artificial, compressão, efeitos. Um sistema preciso não esconde a natureza da gravação. Interessante essa ideia de confiança. Quase como se o sistema te desse pistas para entender como a gravação foi feita. Quais são os outros pontos do som preciso? O segundo é a clareza do som. Aqui o foco é na resolução, na capacidade de revelar microdetalhes, sabe? Nuances sutis na música ou nos efeitos sonoros de um filme. É ouvir a textura das cordas do violão, a reverberação de um prato de bateria sumindo no silêncio, o barulhinho da tecla do piano. Um som claro, não tem distorção e é rápido o suficiente para não embolar partes complexas da música. O terceiro ponto fala especificamente dos graves e médios. Graves articulados e médios não coloridos.
Graves articulados é você ouvir a nota do baixo, a afinação, o ritmo, não só aquele boom indefinido. É controle e definição. E médios não coloridos busca naturalidade. Vozes humanas, violinos, guitarras, têm que soar com o timbre deles mesmo, sem parecer anasalado, ou quente demais, ou artificial. É buscar o timbre real. Essa questão da coloração nos médios é chave, né? É onde está boa parte da informação musical. E o quarto refinamento? O quarto são os agudos com energia. Os agudos são essenciais para dar sensação de detalhe, de ar, de vida para o som. Eles precisam ter energia para dar brilho nos pratos da bateria, clareza nas consoantes das vozes, mas sem nunca passar do ponto, sem ficar estridente, sibilante, cansativo. É um equilíbrio delicado. Energia sim, agressividade não. Um agudo bem resolvido ajuda demais na sensação de realismo. Energia sem agressividade, um equilíbrio difícil mesmo. E o quinto ponto listado para o som preciso. O quinto ponto, na verdade, ele fecha o ciclo e volta num conceito central que a gente já falou, a musicalidade. Aqui a musicalidade não é vista como uma coisa isolada, mas como o resultado final de todos esses refinamentos técnicos do nível 2 funcionando juntos, em harmonia. Um sistema que chega nesse nível de precisão em tudo, clareza, equilíbrio, dinâmica, espacialidade, timbres naturais, ele consegue ir além da simples reprodução técnica. Ele consegue ampliar a percepção de quem ouve, como a gente falou antes, gerando um nível maior de envolvimento emocional, deixando a estrutura e a intenção artística da música se revelarem totalmente. É quando o sistema some, sabe? E fica só a música. Essa é a musicalidade que se busca lá no topo do high-end. Entendi a progressão. O nível 1 constrói uma experiência sonora boa, envolvente para a maioria. O nível 2, ele desmonta essa experiência em pedacinhos ainda menores, buscando transparência máxima, fidelidade à gravação, resultando nessa musicalidade superior. Parece um processo bem detalhado, exigente. É sim. E esse nível 2 atende diretamente àquela busca pela fidelidade máxima que move muito entusiasta de áudio high-end. Permite uma escuta muito mais analítica, uma apreciação mais profunda das escolhas feitas na gravação, na mixagem, e aí que a calibração especializada e a otimização cuidadosa da sala mostram mesmo seu valor, como a fonte argumenta bastante. Não é só consertar problema óbvio, é lapidar a performance do sistema para ele entregar essa experiência de altíssimo nível, justificando o investimento, né? Financeiro e emocional que muita gente faz nesses equipamentos. É criar um diferencial real, transformar o ato de ouvir música ou ver um filme em casa numa experiência nossa, realmente especial. Então, o que tudo isso significa no fim das contas, se a gente for resumir essa nossa conversa de hoje, baseada nessa análise? A grande mensagem parece ser que o foco no mundo high-end mudou mesmo, né? Saiu dos objetos, dos equipamentos em si, para ir para a experiência subjetiva que eles dão para a gente. A gente viu também como a nossa própria percepção não é uma coisa só, com essa diferença fundamental entre o ouvir passivo, o automático, e o escutar ativo, essa percepção neural que engaja a gente e deixa descobrir as camadas do som. E, por fim, essa abordagem em níveis, né? O som bom do nível 1 para ter a base e o som preciso do nível 2 buscando o máximo da fidelidade. Oferece um mapa bem interessante para avaliar e otimizar o som, com o objetivo final de liberar a tal da musicalidade. Fica claro também que não adianta ter o melhor equipamento se ele não conversar bem com a sala. A combinação sala plus equipamentos é essencial, e aí o suporte técnico especializado vira quase indispensável para tirar o máximo proveito. Perfeito. E essa otimização é, no fundo, um casamento bem interessante entre ciência e arte, né? A ciência entra com análise técnica, objetiva, usando ferramentas como o RW para medir direitinho como o som se comporta no espaço. Mas a arte entra com a compreensão de como a gente percebe, a psicoacústica, que é basicamente o estudo de como nossos ouvidos e principalmente nosso cérebro interpretam as ondas sonoras e transformam em sensação, em música, em emoção.
precisa entender os dois lados para otimizar de verdade a experiência. E essa reflexão sobre percepção e musicalidade, isso levanta uma questão importante. Que questão seria essa? Bom, pensando em toda essa ênfase na percepção de cada um e na busca pela musicalidade, e lembrando que a própria fonte mencionou lá no começo umas gravações específicas conhecidas por características sonoras próprias, tipo as da Telarc com aquela dinâmica enorme, ou as da Reference Recordings buscando naturalidade, ou o som peculiar dos microfones à válvula, até que ponto a intenção original por trás daquela gravação específica deveria guiar as metas da calibração? Interessante. Você quer dizer, o objetivo da calibragem é chegar numa curva de resposta perfeita, universal, ou deveria ser tentar recriar o máximo possível a estética sonora que o engenheiro de som ou o artista buscaram naquela gravação específica? Exatamente. Como é que saber mais sobre a fonte sonora, a própria gravação, a história dela, as técnicas usadas, pode ou deve refinar essa busca pela experiência sonora definitiva? Será que a calibragem ideal para um disco de rock super comprimido é a mesma para uma gravação de música clássica minimalista feita com 2 microfones? Isso vai além de só corrigir a acústica da sala e a resposta de frequência do sistema? Entra numa camada de interpretar a intenção artística. É uma provocação excelente para a gente fechar. A calibragem deve buscar uma neutralidade técnica absoluta ou deve ter a flexibilidade de se adaptar de algum jeito à personalidade da música que está tocando? Uma pergunta que, sem dúvida, vale a pena cada um pensar a respeito enquanto curte ou calibra o seu próprio sistema de som.